Arena Livre para você, agora a segunda parte do programa. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o professor da USP, Otaviano Helene, sobre o diagnóstico da educação brasileira e seu financiamento, o mais novo livro lançado pelo professor. Eu queria que o senhor falasse sobre o capítulo que fala sobre educação e desigualdade. Professor, na página 29, o senhor diz aqui, desigualdade de renda leva à desigualdade na educação. Assim, entre os 20% mais pobres, né, o grupo formado por pessoas cujas rendas domiciliares per capita estão abaixo de 300 por mês, aproximadamente, né, valores de 2013, a conclusão do ensino fundamental é rara. Do outro lado, no outro extremo, né, os 20% mais ricos, a conclusão do ensino superior é regra. Ou seja, quem ganha menos está fadado a ter uma educação de segunda qualidade, vamos dizer assim, e ficando pelo caminho e perdendo oportunidades, chances, porque a educação é uma porta aberta para o futuro. É uma janela de oportunidades. Então, nesse sentido, veja, complementando agora, os mais pobres têm uma educação pior, de menor qualidade e em menor quantidade. Mal acaba o ensino fundamental lá pelo... Quem em baixa renda não acabar o ensino fundamental é a regra no país. No outro extremo, as pessoas mais bem aquinhoadas têm um nível de educação muito melhor. O outro lado é que a renda de um trabalhador depende do seu nível educacional, não só o quantitativo, quantos anos de escola ele fez, mas a qualidade da escola que ele frequentou. Então, o nosso sistema educacional está reproduzindo a desigualdade do país. E a desigualdade de renda do país é uma das características mais marcantes e graves da realidade brasileira. Lembrando que, no final da ditadura e até por volta de 1990, o Brasil chegou a ser o país com pior distribuição de renda do mundo. Não era um país ruim, era o pior, né? E ficamos assim até praticamente, acho que meados da década de 90, quando agora a gente foi para a honrosa 10ª ou 15ª pior posição. Ainda estamos lá na rabeirinha, né? E o nosso sistema educacional, ele reproduz essa desigualdade, porque a desigualdade que existe na sociedade, de renda geográfica, regional, etc., ela vai para dentro da escola. Então, a escola do pobre, a escola do interior dos estados mais pobres, etc., é pior do que a escola dos ricos, das regiões mais ricas, dos estados e das cidades mais ricas do país, e muito diferente. Não é uma diferença sutil. Quer dizer, a República, aparentemente, não foi proclamada no Brasil, porque isso não é um país republicano. Né? Quer dizer, a criança... Acho que até uma piada do Barão de Itararé, né? Todos nascemos iguais, mas no dia seguinte já são diferentes. Né? Na hora seguinte. Na hora seguinte. Na hora seguinte. Na hora Tá seguinte. certo, não demora, só a parteira sair da... já é diferente. Sair da maternidade já é diferente. Isso com criança, isso para mim é escandaloso. Quer dizer, não é um ideal republicano. Nenhum país republicano faz uma coisa desse tipo, a menos que não tenha saída, uma guerra civil, uma situação assim conturbada, e você não consegue resolver. Mas nós fazemos isso que acontece não é um acidente de percurso, consequência de uma outra causa. É a política educacional brasileira. A política educacional brasileira é para ser assim. Tanto que é assim, foi assim, aparentemente continuará assim, e foi assim desde a história desde que o país é um país, 1822, é isso? Desde que o Brasil é um país independente, é essa a realidade. Isso tem que ser rompido, senão o nosso futuro está comprometido. E o dinheiro do pré-sal? Preste atenção na pergunta do deputado Luiz Cláudio Marcolino, do PT. Vamos ouvir. Eu queria saudar e parabenizar, né, o professor Otaviano, né, pela participação aqui na TV Assembleia, né, no programa Arena Livre. Saudar também, né, o Jorge, que é o nosso entrevistador. Queria perguntar, né, inicialmente, todos nós sabemos que a educação ela é muito importante para o desenvolvimento, né, de uma nação, seja o Brasil, né, seja também o nosso estado de São Paulo. E recentemente o Congresso Nacional aprovou, né, que parte dos recursos do pré-sal, né, serão alocados, né, e terá uma prioridade de investimento na educação. Esses recursos que serão encaminhados a partir do pré-sal, eles serão suficientes ou insuficientes ainda para ter uma educação de qualidade no nosso país? Esse novo financiamento que... Professor.
Suficientes ou não? Fala-se em 365 bilhões. Não, veja só, até tem um artigo que eu escrevi junto com o professor Hildo Sauer, que é especialista na área de energia e foi diretor do Instituto de Energia e Ambiente na USP. Energia e Ambiente, isso é o nome novo do IEE, Instituto de Energia e Ambiente da USP, e publicado numa edição recente da revista Caros Amigos, onde então a gente aborda essa questão tanto do lado educacional como do lado energético, que é recursos do pré-sal para a educação. Então tem um aspecto de política energética do país e tem um aspecto de política educacional do país. Mas respondendo ao deputado Marcolino, o volume do pré-sal, a hora que a gente faz a conta, o volume de recursos é muito pequeno. Porque esses não sei quantos bilhões, ou às vezes trilhões que as pessoas citam, todo o recurso e foi esgotado todo o pré-sal em toda a história dele. Mas se a gente raciocina, veja, o Brasil produz hoje da ordem de 2 milhões de barris de petróleo. Que o pré-sal dobre essa produção. 4 milhões por dia, vamos chegar em 4 milhões por dia. Serão 2 milhões a mais. Um barril de petróleo deve estar custando na casa de $100, então R$200. Então é só multiplicar os 2 milhões pelos R$200, pelos 365 dias por ano e calcular os royalties que sairiam daí. 15%, que é uma fatia da produção. Isso, exatamente. Seria 15% sobre esse. No máximo, acho que é no máximo 15%. A definição depende de caso a caso, né? Então, precisa ver qual vai ser a definição futura. Mas fazendo uma estimativa, o dinheiro é muito pequeno. Não é uma quantidade significativamente de dinheiro, porque todo o consumo energético brasileiro de petróleo, precisaria fazer uma continha aqui de cabeça, mas é alguns por cento do PIB. Então você está falando de alguns por cento do PIB. É uma fraçãozinha de... então é muito pouco dinheiro. Sem contar que ele ainda está lá nas profundezas, viu, professor? E outra, exatamente, a outra pergunta, talvez do lado energético, não é melhor deixar lá? Estrategicamente, só extrair o que nós precisamos para o consumo e deixar lá para um eventual futuro difícil, porque hoje o petróleo está a $100 o barril, há pressões internacionais até meio criticadas, como o óleo do xisto, né, que é a extração do óleo do xisto. Lá na Arábia eles ainda tiram a $10 o barril, professor. Tiram a $10 o barril, então, ainda pode correr o risco de cair, no futuro subir, há uma certa incerteza aí. Qual é a melhor estratégia do ponto de vista de política energética para o país, né? O que fazer desse petróleo? Então, veja só, em resumo, a quantidade de recursos é muito pouco, né? E ainda, do ponto de vista de política energética do país, pode não ser uma boa a gente explorar petróleo e exportar petróleo atualmente, correndo o risco, inclusive, de explorar a um custo muito baixo se o programa que Estados Unidos e outros países estão fazendo de baratear o óleo de petróleo tiver sucesso. A outra questão é que sentido tem acoplar uma política social de saúde com o preço de uma commodity internacional? Quer dizer, então a professora precisa ficar contente quando o preço do petróleo subir, ela entra na sala toda contente e fala, pessoal, o preço do petróleo subiu porque teve uma guerra a mais, lá, soltaram uma bomba nuclear em cima do reclamar, professor. Então estamos felizes aqui. Vai aumentar o preço da gasolina. Vai aumentar o preço da gasolina, soltaram uma bomba atômica, invadiram mais um país, agora que bom a educação, o petróleo vai lá para cima e a educação vai ganhar dinheiro. Não tem sentido isso, não tem sentido, que a educação ela não é, inclusive, demandante de petróleo. Sim. Ela não é demandante de petróleo. Que sentido tem que apoiar uma política social, como a educação, ou a saúde, a justiça, ou a segurança, etc., numa commodity que tem um preço internacional que a gente não controla? Não tem sentido algum. Né? Deputado Carlos Gianazzi. Queria fazer uma pergunta, Otaviano, na área do Plano Estadual de Educação. Eu sei que você tem acompanhado muito esse debate desde o início, como acompanhou 2003, do Plano Nacional de Educação. Até hoje nós não temos aqui, nunca aprovamos aqui na Assembleia Legislativa, nem debatemos aqui com muita profundidade, por iniciativa do governo, um plano estadual de educação. Então a educação do Estado de São Paulo continua sem metas, sem diretrizes, sem objetivos. A política educacional do Estado de São Paulo é uma política de partido político, do PSDB, o PSDB que governa o Estado há 20 anos. Né? Então nós temos um amontoado de projetos e programas, essa é a política educacional do Estado de São Paulo. Tenho dito que a educação do Estado de São Paulo está à deriva, está sem norte e sem sul nesse quesito de ser uma política do Estado realmente. Né? E nós nunca debatemos isso, a não ser através da sociedade civil organizada, através do Fórum
estadual em defesa da escola pública, que você participa e participou ativamente. O fato é qual o medo hoje do governo em aprovar um plano estadual de educação que estabeleça, de fato, metas, objetivos e diretrizes para a educação no estado de São Paulo, que vive uma das maiores crises da sua história, com escolas sucateadas, com um dos salários mais baixos da federação, com a escola degradada, né, com falta de financiamento, de fato, para a educação. Como que você vê essa questão, essas barreiras todas, essa falta de iniciativa política do governo em debater e apresentar aqui uma proposta? Porque nós temos a nossa, da sociedade civil, que ainda está aqui dentro. Eu fui o relator na Comissão de Educação desse projeto, dando parecer favorável. Ele tem que ser atualizado, logicamente, mas existe a discussão da sociedade, das entidades representativas do magistério e da sociedade. Agora, não existe, o governo tem medo desse debate. Então, exatamente, quer dizer, o Plano Estadual de Educação, que a proposta que está aqui na Assembleia Legislativa, é o Plano Estadual de Educação da Sociedade Paulista, assim como teve o Plano Nacional de Educação proposta da Sociedade Brasileira em 97. O que está aqui na Assembleia Legislativa é um apresentado pelas entidades da sociedade civil, como a ADUSP, várias outras entidades, a POESP, enfim, basicamente todas as entidades ligadas à educação no estado de São Paulo apresentaram esse projeto, que tem o deputado Gianazzi foi foi o relator inicial do projeto, né? E ele ainda está aqui para ser discutido, né? Quer dizer, seria um projeto educacional nos moldes do Plano Nacional de Educação de 1997, que faria a educação passar da situação atual, em 2003, que ele, na verdade, é de 2003, estamos há mais que 10 anos com ele parado, né? E para levar até uma situação aceitável, um bom padrão educacional. Como fazer a transição daqui para lá? Isso está aqui em andamento, né? Aparentemente, o executivo paulista, né, o governo estadual, não está dando a importância que o assunto deveria, né? Ou a outra possibilidade é o seguinte: a política educacional brasileira paulista é não ter uma política educacional. Pode ser isso. Me parece, na verdade, que é isso, né? Porque é isso que acontece na realidade, né? Para a gente saber qual é, de fato, a política de transporte brasileira. Olha as ruas. Qual é a política educacional brasileira? Olha a educação. É essa a política. Qual é a política de saúde brasileira? Olha a saúde. Então, agora, o descaso do governo estadual é um negócio totalmente inaceitável. Deputada Sara Munhoz. Professor, em relação à educação, eu tenho observado algumas coisas muito interessantes. Principalmente enquanto governo federal, estadual e as suas réplicas municipais. Então, nós temos hoje uma educação de patchwork, um monte de quadradinho. Uma hora é Enem, outra hora é cota, outra hora é ProUni, outra hora é expansão de universidades que não funcionam, criação de novas universidades que estão em cima de bombas próximas a explodir. E ainda assim, nós vemos duas situações que permanecem nesse país. De 80 até 2000, a privatização do ensino. Depois, com todos esses programas, uma pseudo-teoria de que com isso nós estaríamos publicizando a educação. E o que eu vejo na prática, enquanto enfermeira e professora, é o seguinte: na universidade pública de melhor qualidade só estão os mais ricos, porque conseguiram chegar lá. Como fazer, professor, para que essa educação consiga ter, não só educação, o senhor falou de outras situações, mas o nosso fato aqui é financiamento e educação. Quanto seria necessário de recursos para que esses remendos fossem menores e os resultados fossem melhores? Então, quanto à questão da privatização, na verdade, a privatização do ensino superior em particular, não, especificamente, ela foi uma constante desde sempre. No período da ditadura, antes da ditadura, 60% do alunado no ensino superior estava em instituição pública, 40% no privado. Quando acabou a ditadura, já estava invertido, 60% do privado e 40% do público. Aquele período, vou chamar assim genericamente de neoliberal, que tem um período confuso aí da década de 90, depois teve um período neoliberal, a gente chegou numa taxa de privatização de matrículas do ensino superior da ordem de 70%. E atualmente estamos em 75%. Mas, então, professor, privatizar é uma política nacional, não é deste governo, daquele governo. É uma política nacional, porque foi isso que aconteceu nos últimos 50 anos.
A mesma coisa vem acontecendo. Então, a única conclusão que eu posso tirar é que a política nacional é essa. Privatizar. Privatizar, mas de uma forma engraçada. Somente em locais onde essa privatização é um negócio viável. Claro, esse é o pior aspecto da questão, que é um dos piores aspectos. Ela tem tantos aspectos ruins que é difícil saber qual é o pior. Mas quando se privatiza, veja, quando se privatiza, ainda mais no Brasil, se privatiza pelo jeito mercantil da privatização. Isso. Ela virou um negócio. Não é que se privatizou fazendo concessão a instituições confessionais que querem fazer a propaganda ou montar os quadros dos intelectuais das suas religiões, etc. Não, virou um negócio. É um negócio explícito do mais pior possível que a gente possa imaginar. Né? E virou, então, um negócio. E aí acontece essa questão. Qual é o curso que as instituições privadas oferecem? Aquela que tem demanda, de moda, e que tem pagante. Não importa se lá no interior do Pará faltam agrônomos, ou faltam médicos no Nordeste, ou faltam engenheiros, não sei aonde. Elas não vão oferecer isso. Elas vão oferecer porque nessas regiões ela não encontra clientela que possa pagar os seus preços. Então a gente tem uma enorme demanda de médicos no país, mas o setor privado não vai responder essa demanda, porque não paga, não tem gente que possa pagar 4, 5 mil reais de mensalidade. E assim por diante. Né? Agora, abre-se mais um curso com um nome genérico qualquer numa região urbana que não dá retorno para ninguém, nem para o país, nem para a área do conhecimento, nem para a pessoa, o estudante. Né? Isso é gravíssimo. Deputada. Né? Professor, o senhor não acha... Quer dizer, na verdade é assim, eu acho que a educação à distância piora esse quadro. Claro. E o senhor? Rebaixa. Ele rebaixa a qualidade da expectativa da população. A educação à distância no nível superior. Né? Veja, a educação superior, o critério do que é educação superior, o que é uma universidade no país, ele já está extremamente rebaixado. As pessoas acham que uma faculdade, que o aluno aparece 3, 4 vezes por semana, enfim, aquela história enrola aqui, acaba tirando um diploma, é curso superior, já rebaixou muito o que a gente espera de nível superior. O lado agora vem com a história da privatização. Só piora, porque a privatização... Desculpa. A educação à distância. A educação à distância. A educação à distância está ocorrendo por meio de instituições privadas, dominantemente. Não são instituições públicas sérias que querem responder a uma demanda específica daquele lugar. Quer dizer, atingir o estudante, o aluno, a aluna, que não seria atingido pela escola presencial, né, por alguma dificuldade específica, não é isso. Ela virou um negócio. No Brasil chegou a ter oferta de vagas para ingresso no curso à distância maior do que o número de concluintes do ensino médio. Não tem sentido isso. Quer dizer, abriram a porteira e virou um negócio Há 5 minutos, professor, do encerramento do nosso programa, uma breve pergunta do deputado Carlos Gianazzi. Professor, eu queria perguntar o seguinte, sobre o piso nacional salarial, que foi aprovado em 2008, né? Alguns estados entraram com um madinho no Supremo Tribunal Federal, nós vencemos, o piso está valendo, hoje é equivalente, se eu não me engano, a R$ 1.687, não tem uma atualização, mas você acha que é insuficiente, suficiente? Por 40 horas semanais, ele institui ainda uma jornada do piso que não é respeitado, mesmo com esse valor que, na minha opinião, é baixíssimo, esse valor não é respeitado em muitos estados e também em muitos municípios. E com agravante, a jornada do piso, de 1/3 dessa jornada em hora atividade, em trabalho extra-classe, também não é, isso também não é respeitado em muitos municípios, principalmente aqui no estado de São Paulo. O governo estadual não respeita. Então, essa é uma pergunta. E a segunda, rapidamente, quais foram os efeitos do fim da DRU no financiamento da educação, a desvinculação dos recursos, das receitas da União, que foi extinta em 2009. Isso aumentou muito o orçamento da educação no Brasil? Então, a primeira questão, quer dizer, a questão do piso, a renda média do professor no Brasil, ele é equivalente mais ou menos à metade da